Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Érica, moro no Japão. Seja muito bem-vindo a este canal. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu, mãe solo, consegui meu visto permanente aqui no Japão, o meu e o da minha filha. Primeiro eu tive que aumentar minha renda, né? Porque aqui é tudo calculado pela renda. Quanto mais você ganha, fica mais fácil para eles avaliar o seu caso. E tem que ter mais de 5 anos no Japão, sem ter saído por mais de 3 meses do país. Tô aqui tomando um café, aceita um café? Então, eu demorei muito para tirar o meu visto. Por quê? Porque eu não tinha renda, né, para isso. E eu tô no Japão desde 2000, só que eu já fui várias vezes pro Brasil, né? Mas dessa última vez eu tô há 11 anos aqui. Vai fazer 3 anos que eu tirei o meu visto. E o da minha filha, né? Então, primeiro você tem que comprovar uma renda boa. Segundo, que você tem que ter, né, 5 anos de Japão sem ter saído mais de 3 meses do país. Terceiro, que você não pode ter dívida com governo nenhuma, nenhum imposto de carro, casa, nada. Você não pode ter dívida. E eles pedem um monte de papel. Você tem que estar pagando o seguro de saúde, porque aqui tem 2 tipos de seguro de saúde, né? O Sakai Hoken, que é metade o funcionário paga e metade é a empresa. E o Kokumin Hoken, que vem da prefeitura, os boletos para você estar pagando. E junto você tem que estar pagando a aposentadoria. O Sakai Hoken, ele é um valor alto, só que ele já vem incluso ali o aposentadoria. O Cocumin vem 2 boletos, um que do seguro de saúde e outro que é da aposentadoria. Então, você tem que ter renda, você tem que ter 5 anos de Japão e você tem que estar pagando o Sakai Hoken e a aposentadoria. Tem que estar pagando o Sakai Hoken contínuo de 2 anos para mais. Por quê? Porque aqui a gente acontece assim, eu tô trabalhando num lugar, não tá bom, apareceu outra oportunidade, aí troca e vai para outra fábrica. E não pode ter esse corte de uma fábrica para outra, você não pode deixar cortar o seguro de saúde. Você tem que continuar pagando. Deu para vocês entenderem? Então, aí eu trabalhei numa fábrica, eu tava trabalhando na Suzuki há quase 3 anos atrás. Vai fazer quase 3 anos que a gente tem o visto. E a Suzuki paga bem. Eu falei assim, então aqui vai ser o lugar certo para eu conseguir, né? Porque 5 anos eu já tinha, e aqui vai ser a renda boa para eu conseguir meu visto. Aí eu fiquei quando deu 2 anos trabalhando na Suzuki, aí já deu o tempo do Sakai Hoken, tudo, e eu tava com os impostos tudo pago certinho. Aí eu fui para dar entrada no visto. Aí lembra no vídeo anterior que eu falei para vocês? Se você não viu o meu vídeo anterior falando sobre mãe solteira aqui no Japão, para esse vídeo, vê o vídeo anterior para vocês entenderem. Como eu falei lá, eu não podia pegar tanta ajuda de governo, que aqui tem milhares de ajuda aí. Se a pessoa não quer trabalhar, inventa uma coisa aí, o governo hoje eles estão um pouco mais rigorosos com esse pedido de ajuda, eles estão avaliando muito, que eu acho que tem toda a razão, porque tem muita gente que não precisa, né? Então, eu tinha os requisitos, né? Eu ganhava bem, tinha uma filha, e aí eu procurei uma mulher para me ajudar no processo do visto, ela avaliou tudo. E você tem que comprovar a renda também dos 3 últimos anos.
E a minha renda de um ano da pandemia, ela caiu. Por quê? Por causa da pandemia, né? Que a gente ficou aquele caos todo. Então, fiquei desempregada, tudo. Aí deu uma caída naquele ano. Aí ela pegou e falou assim: ai, provavelmente não vai conseguir, né? Porque aqui caiu um pouco a sua renda. Aí eu falei: ah, sabe de uma coisa? O não eu já tenho, eu vou atrás do sim. E eu falei: Senhor, seja o que o Senhor quiser. Aí, por que também que eu decidi dar entrada no visto permanente? Porque eu, não parece, mas eu sou descendente de japonês e o meu visto é de 3 anos. E cada 3 anos tem que renovar visto. Ai, isso é uma burocracia, é papel, é papel, é papel. O japonês ama papel, é tanto papel que você tem que apresentar. Aí você tem que ir lá na imigração, tal. Olha, é uma burocracia danada. Eu falei, e minha filha também, ela é Yonsei. E se ela completasse 18 anos, ela não é obrigada a sair do país, tá? Mas se ela saísse do país, fosse um exemplo para o Brasil, e o visto dela de 3 anos terminou, é bem difícil ela conseguir voltar. Então, para quem é a quarta geração, é difícil, né? Para voltar para cá. Então, por isso que eu pensei nisso dela também. Não é que o visto permanente vai ficar o resto da vida e ela vai poder vir. Hoje, se a gente sai do Japão com visto permanente, a gente tem até, antes de completar 5 anos, a gente tem que voltar, porque senão perde o visto. E o visto normal, se terminou, para renovar, para ela renovar, não teria condições. Para quem é quarta geração aqui, é difícil voltar, muito difícil. Se for maior de idade, tá? Se for menor de idade, consegue, mas maior de idade não. Aí eu falei assim, ah, então eu vou tirar, eu preciso tirar também, né? Aí fui, procurei a moça para me ajudar. Aí ela falou isso, né? Que provavelmente eu não ia conseguir. Aí eu falei assim, ah, mas vou tentar, não custa nada mesmo, né? Aí comecei a correr atrás das papeladas. Era um monte, minha gente, um monte mesmo, um monte de papel. Aí juntei todos os papéis, aí dei uma entrada na imigração. Eu falei, Senhor, tá nas suas mãos, seja o que o Senhor quiser. O Senhor sabe o que é melhor para mim e para minha filha. Aí, minha gente, deu um mês e um dia, na verdade, um mês e um dia. Eu recebi a carta em casa falando que foi aprovado o nosso visto. Nossa, eu fiquei muito feliz, sabe? Eu fiquei muito emocionada porque se eu tivesse ouvido as pessoas lá atrás, se eu tivesse pego as ajudas que o governo dá, eu nunca teria conseguido. Se eu não corresse atrás para aumentar minha renda, sabe? Eu nunca teria conseguido. Eu não fiquei parada, sabe? Eu corri atrás do meu objetivo. Ah, é isso que eu preciso fazer? Então vamos lá. Tá certo que o corpo, o cansaço físico, mental foi bastante. A minha filha ficava muito tempo sozinha também, ou com a minha mãe, ela saía muito com a minha mãe, mas eu falava assim, no momento é esse, é isso que eu tenho para fazer agora, então vamos lá, eu tenho que fazer, não tem jeito, né? Não tem quem faça por mim, então vamos. Então eu fiquei muito feliz mesmo, fiquei muito emocionada. Eu falei para minha filha, nossa, conseguimos, agora vamos ficar tranquila. E outra, aqui agora no Japão, olha, para você fazer qualquer coisinha, eles perguntam: tem visto permanente? Tem visto permanente? Para comprar carro, pergunta: tem visto permanente? Se você não tiver visto permanente, não que você não consiga, mas você vai, é mais difícil, sabe? Para pegar um celular. iPhone, gente, não é assim, vai lá na loja, ah, eu quero um iPhone. Quem quiser pagar no cash um iPhone aqui, não paga não, minha gente, é muito caro. Então aqui a gente vai na operadora e financia o celular, né? E vai pagando por mês. E para isso tem que ter o visto permanente, tem que ter pagando o seguro de saúde também, que isso é um requisito obrigatório aqui no Japão, né? Você pagar seguro de saúde. Então, eu sempre mantive minhas contas em dia também, nunca trazei imposto, porque eles veem isso, né? Então, nunca trazei imposto.
E como meus filhos que estão no Brasil também entrava na minha declaração de imposto, o meu filho mais velho, o do meio ainda não estava na minha declaração de imposto, então eles avaliaram isso também, né? Tipo, é você e sua filha aqui, mas você tem um dependente no Brasil, então tem que ter uma renda, né? Da onde vai sair esse dinheiro para vocês se sustentarem, né? Porque o que eles não querem, gente, é que o governo tenha que te sustentar aqui. É por isso que hoje a nova ministra ela está tirando muito estrangeiro, independente se é brasileira, muito estrangeiro não está conseguindo renovar o visto deles, não estão conseguindo tirar o permanente por causa de imposto atrasado, porque não paga aposentadoria. Isso também é o principal aqui no Japão. Se você não está pagando aposentadoria, o seu visto normal cai. Se você pega de 3 anos, você pode ganhar de 1 ano. Então, eles estão cancelando muito visto. Hoje para tirar o visto permanente, está bem burocrático. Então, na época que eu tirei, graças a Deus, não estava tanto. E graças a Deus saiu, né? É o que mais importa. E esse foi o nosso processo para tirar o visto permanente. Eu não me arrependo de ter feito tudo o que eu fiz para conseguir aumentar minha renda, porque em termos burocráticos, o visto permanente é bem melhor, né? Bem melhor, não precisa ficar renovando de 3 em 3 anos. Só que também não te isenta deles cancelarem o seu visto. Por exemplo, aqui no Japão, se você não paga imposto em dia, se você não paga a aposentadoria em dia, eles cancelam o visto. Tanto de quem, tanto de pessoas que têm permanente. Eu conheço histórias que a pessoa tinha o permanente e o, recebeu a notificação em casa, dando 30 dias para sair do país, porque estava com imposto atrasado. Então, quem tem permanente não isenta, não fica isento de ser negado, de ser cancelado o visto. Então, aqui tem que estar certinho, minha gente, tem que estar certinho, tem que pagar suas contas em dia, deixe de pague suas contas em dia, não atrase o imposto, não fique devendo aposentadoria. Ai, tá passando por dificuldade, não tenho como pagar o imposto, vá até a prefeitura, que eles compreendem, eles parcelam, eles vão perguntar quanto tempo quanto você pode pagar, eles dão um jeito para parcelar, mas o japonês não gosta, não é que não pague, eles não gostam que, tipo, você recebe o boleto e, não vou pagar e deixa lá e pronto, acabou. Aí eles vão passando, mandando notificação, não mandando notificação, aí você ignora. Aí eles vão e cortam o visto mesmo, entendeu? Agora, se você tá passando por uma dificuldade, vai até a prefeitura e explica suas condições, eles dão um jeitinho, sabe? Então, eu conheço pessoas que estão pagando aí parcelado os impostos de muito tempo atrasado. O que eles querem é que você pague. Então, se você vai lá e conversa, eles dão um jeito para parcelar, para pagar. Então, se você mora aqui no Japão e está pretendendo tirar o visto permanente, aprovação de uma lei aí, parece que vai ser aprovado, só que a partir do ano que vem, então vai ter um aumento bem grande no visto permanente e no visto normal também. Então é bom você tirar. Eu não sei se já aumentou ou se vai aumentar, não sei. Não sei dizer, mas é bom tirar antes do aumento, porque vai ficar bem caro mesmo. Na época eu paguei 10 mil para uma japonesa preencher os papéis para mim e cada visto ficou 8 mil ienes. Cada visto. O meu 8 mil, da minha filha 8 mil. Então é bem barato. Hoje em dia tá bem mais caro. Não sei se tá ou vai ficar mais caro, mas vai ficar bem mais caro. E é essa a nossa história com o visto permanente, gente. E se vocês ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você é do Japão e quer saber, eu não fui por despachante, eu fui para uma japonesa que ela mexe com isso, preenchimento de documento, que ela cobra bem mais barato, porque no despachante aqui
estava muito caro e eu não tinha condições de pagar. Então eu optei aí por essa japonesa, mas hoje tem muitos brasileiros aqui também que preenchem o papel com um valor mais acessível. Então é só dar uma procurada que você acha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Deixa aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida que eu vou estar respondendo para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Tchau!